Fala, pescadores, bem-vindo ao canal Solta o Cuna, Carrão aqui. Pessoal, hoje estou trazendo 10 passos para você fazer uma boa pescaria de tucunaré. Esses 10 passos são praticamente um resumo, tá, de tudo que eu aprendi, de tudo que a pescaria nesses 20 anos que eu pesco tucunaré, pouco mais de 20 anos, né? Tanto tucunarés aqui do centro-oeste, como tucunarés amazônicos, né? O que eu aprendi, o que eu acho que são coisas muito importantes para a gente ter vivo na nossa mente, né? Sobre a pescaria de tucunaré. Marcou uma pescaria, né? O que a gente precisa, como é que a gente deve proceder durante a pescaria. Então são coisas que eu acho que são muito legais, acho que são quase que como dicas, né, de como uma boa pescaria, como você pode fazer uma boa pescaria, né? Então, pessoal, é o seguinte, passo 1, combinou uma pescaria, vamos fazer uma pescaria, combina com certa antecedência, claro, né? Então, assim, gente, não deixe para ver o seu material de pesca, planejar, montar estratégias de pesca, faltando poucos dias para a pescaria. Planeje com antecedência, monte uma estratégia, tá? Busque a maior quantidade de informações que você puder sobre o local, sobre os peixes do local, como é que estão, nível do rio ou do lago que vocês estão indo, né? Tipo de isca que é utilizado lá, tamanho de isca, cor de isca, né? Tudo isso são informações que têm que vir sendo buscadas antes de ir para a pescaria, tá? Até para você montar a sua estratégia e montar o seu equipamento, sua tralha de pesca, né? Para você chegar lá e estar de acordo com o que dá resultado, né? Então, gente, o primeiro passo é esse. Buscar, planejar, montar a sua estratégia com uma antecedência, para não chegar alguns dias antes da pescaria, ver que está sem o material necessário ou está com um material que não funciona muito bem lá, né? Iscas, às vezes linha muito grossa para região ou muito fina. Então, se planejar com antecedência, certo? Esse seria o primeiro passo. Segundo passo, ter os conjuntos de pesca que você vai utilizar, né? No caso, a vara, carretilha, linha e iscas, os conjuntos de pesca, gente, bem dimensionados, equilibrados e balanceados. Vamos a cada um desses conceitos. O que seria um equipamento bem dimensionado? Vamos supor que você vai fazer uma pesca na Amazônia. O equipamento que você vai usar lá, você vai dimensionar, né? Por exemplo, uma vara lá de 20, 25 até 30 libras, né? Se você já vai pescar no centro-oeste, sudeste, por exemplo, um lugar que só tem tucunaré amarelo, você vai dimensionar o seu equipamento para esse tipo de peixe. Então, dimensionar é isso. Utilizar equipamentos com a potência necessária para aquele peixe. Nem de mais e nem de menos. Ok? E o equipamento equilibrado. Gente, equipamento equilibrado, eu estou até com um aqui, ó. É o seguinte, é você ter... Já que a vara, a gente já dimensionou o equipamento, certo? Então, você está com a vara própria para aquele peixe. Então, o que você tem que ver? Nas especificações da vara, você vai verificar o casting, né? Que é o intervalo de peso de isca, né? E o tipo de linha que é para ser utilizado com essa vara aqui. Eu não vou destrinchar tudo aqui sobre por que tem um tamanho mínimo, um tamanho máximo de espessura de linha e máximo e mínimo de peso de isca, porque só isso aí já geraria um vídeo à parte, tá? Mas é importante você verificar nas especificações. Para quê? Para você ter uma isca com um peso adequado para você carregar o power da vara para fazer um bom arremesso, tá? E uma linha, uma espessura boa também para o seu arremesso ficar bom, né? E também você não ter problemas com quebrar a linha no arremesso. Se estiver usando uma linha fina demais, uma power da vara com muita força e uma linha fina demais, pode arrebentar a linha até no arremesso. Então, o equipamento equilibrado é isso. Você obedecer as especificações da vara, usar uma carretilha compatível, né? E peso de isca para você conseguir ter a melhor performance de arremesso. Isso seria o equipamento equilibrado.
E o equipamento balanceado? Gente, esse é um conceito mais, até um pouco mais teórico assim, tudo, mas é legal, porque, por exemplo, o ideal é que quando você pega o conjunto, essa aqui é uma vara em partes, tá? Eu estou sem as outras partes aqui da ponta, mas o ideal é que quando você pegue no equipamento, da forma que você pega na carretilha, ele não fique nem tendendo o peso para baixo, tá? Para o cabo, tá? O equipamento não tende assim para o cabo, nem muito para a ponta, vara que o pessoal chama de vara cabeçuda, que tem uma ponta muito grossa. Então você vai montar o equipamento de forma que quando você pega aqui, ele fique equilibrado, nem muito pesando para frente, nem muito pesando para trás. Por que isso? Quando pesa muito para frente, quando você vai levantar a vara para fazer o arremesso, um arremesso você não vai sentir nada. Agora, vários arremessos você vai começar a sentir o seu antebraço forçando para poder levantar, para poder fazer o arremesso. E às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma vara, a pesca um tucunaré amarelo, uma vara de 14 libras, por exemplo, e aí bota uma carretilha, uma Big Game, que é a única carretilha que tinha uma carretilha grande, e aí vai ficar pesada assim. Então, na hora do arremesso vai até te facilitar, porque vai pesar o cabo. Mas na hora de trabalhar a isca, o cabo vai estar mais pesado, vai te atrapalhar. Então, o equipamento balanceado também é importante, certo? Então, equipamento bem dimensionado, equilibrado e balanceado para suas pescarias. Terceiro passo, amigos, uma boa regulagem da carretilha. Gente, uma boa regulagem da carretilha te ajuda demais na pescaria, tá? Por quê? Primeiro de tudo, evita a tão famosa cabeleira. Então, o que a gente tem que fazer? Colocou a carretilha na vara, colocou a isca, você já regula o freio, seja magnético, centrífugo ou até o híbrido, né? Já deixa regulado que você, para sua habilidade, que você sabe como é que você arremessa, né? Você já deixa já mais freado, menos freado, né? E aí, colocou a isca lá, vem aqui na sintonia fina e faz aquela descida mais lenta da isca, né? E aí, se você já tem mais um pouco de habilidade, deixa uma descida mais rápida. Se tem um pouco menos de habilidade, deixa uma descida bem lenta, ou até deixa aquela descida assim que você precisa dar uns toquinhos na ponta de vara para a isca ir descendo, tá? Se você está mais iniciante, tá? E um outro ponto importante também, que é legal de falar, nessa parte de regulagem da carretilha, é que deve se levar em consideração não somente o peso da isca, né, que vai descer lá na ponta da vara, mas também as condições do ambiente. Quando eu falo condições do ambiente, muito mais relacionado a vento, tá? Porque quando você está arremessando a favor do vento, você pode deixar até a sua sintonia fina um pouco mais solta, que o vento vai ajudar a carregar a isca e vai te ajudar a evitar a cabeleira. Mas o contrário, quando você está arremessando contra o vento, às vezes você precisa dar um ajuste no seu freio centrífugo ou freio magnético, ou até mesmo aqui na sintonia fina, tá? Então, esse tipo de ajuste de carretilha é importantíssimo, tá? Para você desenvolver uma boa pescaria. Boa regulagem da carretilha. Mas o quarto passo é ter um bom arremesso de precisão, tá? E, gente, isso aí precisa ser treinado mesmo, tá? Porque o que acontece? Às vezes você está pescando num lago, não tem estrutura, não tem nada, realmente o arremesso de precisão, você só vai precisar, de repente, para arremessar perto da margem, né? Mas às vezes acontece de você pescar até num lugar que você está pescando de visual, você vê o peixe e o peixe está colado numa estrutura, num galho que está para fora d'água. Então você precisa fazer o arremesso e o peixe está lá, chocando, procurando chocar, formando casal. Nesse momento o peixe geralmente você precisa passar a isca na cara dele para ele atacar. Então, gente, um arremesso de precisão vai te ajudar muito, porque imagina você arremessar e a sua isca prender no galho, bem onde está o peixe, e você não consegue soltar. Vai ter que ir com um barco lá, vai espantar o peixe, perder o ponto. Então, gente, treinar um arremesso de precisão e treinar tipos de arremesso. O overhead casting, tá? O side casting, né? O flip casting, eu sei que é mais difícil, que é um arremesso que a gente usa até um pouco menos assim para pescaria de tucunaré. Mas é importante tentar adquirir habilidades de arremesso para as várias situações de pesca, tá? Às vezes tem uma estrutura em cima, você vê o peixe mais lá dentro
por baixo de um galho, né? E tudo, você precisa fazer um flip cast, ou então você quer arremessar o overhead casting mesmo. Começa treinando o overhead casting, gente. O overhead casting, você coloca a vara bem de frente do seu rosto, assim, tudo, sabe? E carrega a vara e arremessa. Se você fizer dessa forma, você vai ter bastante precisão de arremesso já. Então, importante a gente ter precisão de arremesso, tá? Um bom arremesso de precisão. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto é um bom trabalho de isca artificial. Galera, é o seguinte, às vezes a gente compra aí 10 tipos de isca, né? Vários tipos de isca, 15 tipos de isca, e tudo e leva, mas desses 10 tipos, realmente trabalhar legal esses tipos de isca você não sabe, né? Então, assim, vale muito mais você ir para uma pescaria com 3 tipos de isca. Olha, gente, eu não estou falando 3 iscas, estou falando 3 tipos de isca, né? Que você pode ter cores variadas e até tamanhos variados de cada uma, mas 3 tipos, assim, que cada uma tenha um trabalho diferente e domine bem esses trabalhos, tá? Você com 3 iscas, dominando bem os trabalhos de isca, na experiência que eu tenho, no que eu já vivi de pesca nesses 20 anos, você consegue ter uma pescaria melhor do que quando você utiliza uma isca e você não consegue fazer o movimento dela, não consegue trabalhar a isca, e aí troca de isca e não consegue trabalhar, e aí acaba se frustrando, tá, gente? Então, saber dominar as técnicas de trabalho de isca, melhor 3 do que 10 sem saber, certo? Esse seria o quinto passo. Sexto passo, gente, e um dos que eu considero super importantes, é a percepção do ambiente. Tá? O que é a percepção do ambiente? É você ter uma ideia da temperatura da água, verifica como é que está a temperatura da água, se está quente, se está fria, tá? Olhar para a margem, ver como é que está a margem, se tem muito mato, tá? Se tem bolhas no mato, porque o mato pode estar em putrefação, e isso afeta, o peixe não fica lá, tá? Às vezes está ventando muito, está marolando na margem e faz aquela água barrenta mais na margem, certo? E ver se o dia está chuvoso, se o dia está nublado, ensolarado, para a gente entender o comportamento do peixe, tá? Tudo isso influencia o comportamento do peixe. Então, com isso, a gente vai saber se a gente vai usar uma isca de superfície, uma isca de meia água, mais profundidade. Essa percepção, tá, de você ir testando uma isca, uma cor de isca, isso é super importante para a pesca. Isso aí, como diz o mestre Nelson Nakamura, né, que eu aprendo muito com ele, ele chama de matar a charada, de verificar como é que o peixe está comendo, que todas as circunstâncias do ambiente influenciam, né, na forma que o peixe está comendo. Beleza? Sétimo passo para uma pescaria. Resiliência, gente. Gente, às vezes a gente está lá pescando, arremessando e nada de peixe. E aí a gente, poxa vida, dá uma descansada, dá uma parada, desanima. Gente, não desanima. Peixe só pega a isca que está na água. Mantenha seu foco, mantenha-se acreditando, sabe? Isso aí faz uma diferença muito grande, tá? Porque às vezes a pessoa que está desanimada, né, tá cansada, pô, não tô pegando e tal, às vezes deixa de estar com isca na água 20, 30% mais de tempo, a menos, né, de uma pessoa que está lá acreditando. Gente, 20, 30% é muito tempo, né, de isca na água. Então, o seu troféu pode vir exatamente nessas iscas que você não colocou na água, nesses arremessos que você deixou de dar. Então, acreditar, viu? Pescaria, a gente está lá acreditando, a gente vai pegar o peixe grande. Joia? Oitavo passo, gente. Outra coisa que é super importante e que às vezes não é levado em consideração. Gente, chegou para pescar, entrou no barco, cumprimenta o guia, escuta o guia, sabe? Fala com ele legal, escuta, porque ele que está lá o tempo inteiro, ele tem todas as manhas. Você pode pesquisar na internet, ver vídeos sobre tucunaré azul, sobre tucunaré açul, e quando chegar lá, o guia fala assim: não, essa isca que você está pensando aí, ela não é muito boa. E você viu 10 vídeos dessa isca. Cara, escuta o guia. De verdade, o guia, se você está numa boa operação de pesca, sabe? Os guias dessa operação, eles sabem o que estão falando, eles vão tentar, eles querem que você pegue o peixe, tá? Então eles vão te dar as dicas para você buscar aquele peixe, sabe? Então assim, eu utilizo muito o exemplo da pescaria que eu faço lá na Amazônia,
que eu pesco com a Juliana Tour, né? E os guias lá são maravilhosos. Então, assim, tem guias que você está pescando, daqui a pouco ele assim, você tem tal isca? Aí eu falei assim, tenho. Ele, coloca aí. Cara, eu coloco e a pescaria muda, pega mais peixe. Sabe, gente? Vamos escutar humildemente os guias, porque eles que estão lá todos os dias naquela região, estão todos os dias na água, eles têm a manha, beleza? 9º passo, manuseio responsável do peixe. O que seria o manuseio responsável do peixe? É tudo que você vai fazer depois que você capturou o peixe, tudo que você vai fazer para proteger o peixe e para se proteger. E uma coisa vai levar a outra, tá? Então, gente, você pegou o peixe. Hoje, atualmente, eu utilizo esse tipo aqui de alicate, tá? Que ele tem uma base mais larga. Depois que você fecha aqui, ele não abre. Pode fazer a força que for, ele não abre, tá? E é um alicate que machuca menos a boca do peixe. Porque aqueles alicates de metal são muito bons, né? Mas se você virar ele assim na boca do peixe, ele fura ali aquela membrana de baixo aqui do queixo do peixe. Esse aqui não fura. Esse aqui, então, protege mais o peixe. E eu utilizo também um alicate de bico fino, mais comprido, tá? Então, gente, olha só. Às vezes o peixe enxaruta a isca, fica lá dentro. Você consegue enfiar mais lá dentro e tirar a isca. E com segurança para você também não se machucar com a isca. Porque o peixe pode se debater, né? Se tiver com um alicate menor, o peixe pode se debater e a garateia fincar na sua mão. Então, assim, quando você está com um equipamento de segurança bom, você faz mais tranquilo, com mais segurança, vai tirar a isca mais rápido e com isso vai conseguir voltar com o peixe para a água, né? Manter ele sempre oxigenado e poder fazer uma boa soltura do peixe, né? Quando você já vai segurar e ele vai soltar o peixe já oxigenado quando ele já estiver pedindo para nadar, tá? E também uma outra coisa que é bom observar nessa parte de manuseio responsável do peixe é ver se o local tem botos, tá? Gente, se tiver boto, mesmo que o peixe esteja recuperado, pedindo para sair, ele nunca vai estar descansado como antes da briga com o peixe, né? Então, assim, não adianta soltar ele, achar que ele está recuperado, soltar ali no meio do lagão ou do rio, porque ele não vai ter força para fugir de um boto. Então, gente, ou coloca na caixa de isca viva lá do barco, né? E com água, claro, né? Deixa ele lá descansando, enquanto você pega os outros, se tiver um cardume, ou você achar que tem mais peixe naquele local, né? E depois, ao final, vai até a margem, num lugar mais protegido e solte o peixe, ou os peixes, tá? Então, a parte do manuseio também é muito boa, porque te protege de se machucar na pescaria. E a pesca esportiva é isso, né, gente? Devolver o peixe saudável para que outras pessoas e para que a população de peixe aumente e a gente sempre possa ir lá nos divertir e praticar o nosso hobby, tá? E o último passo, gente, de uma pescaria boa de tucunaré é um momento de interação na hora da conquista do peixe. Após que você soltou, tirou as fotos, que você vai comemorar, né? Gente, comemore com o seu parceiro e comemore com o guia. É lógico, o peixe é seu, você que tirou a foto, o peixe é seu. Mas ali foi um trabalho de equipe, né? Às vezes o seu parceiro arremessou uma isca que fez um barulho, chamou mais o peixe e você logo em seguida jogou e capturou. Então, você e o seu parceiro é uma equipe. E o guia também. Então, gente, comemore em equipe, que o ambiente fica maravilhoso, sabe? E a pesca fica muito mais legal. Beleza, pescadores? Esses foram os 10 passos que eu acho assim, principais dentro da minha experiência de pesca para você ter uma boa pescaria, tá? E galera, se você gostou, deixe seu joinha e comente aí, tem algum outro passo ou alguma outra dica que eu deixei de fora que você acha importante, alguma coisa que eu falei que você gostaria que aprofundasse mais, deixe aí nos comentários que de repente eu faço um outro vídeo falando especificamente desse tópico. Ok, pescadores? Muito obrigado, um abraço a todos.